Fala minha gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus seja com vocês. Bom, que alegria poder estar aqui hoje gravando esse vídeo para a gente compartilhar esse tema tão relevante que é o tema do jejum. Bom, o jejum é realmente importante? O jejum é algo que nós realmente devemos fazer? Por quê? Quais as razões, de fazermos jejum? Por que o jejum é importante para a nossa vida espiritual? Eu fiz aqui algumas anotações que eu quero passar para vocês. A relevância do jejum na vida cristã é evidente na Bíblia. É falado sobre o jejum em todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, né, a prática dessa disciplina espiritual. E disciplina é tudo aquilo que demanda esforço, que demanda foco, que demanda atenção, né, dedicação. E o jejum é uma dessas disciplinas importantes para a vida da igreja. E para que a gente possa compreender tudo acerca do jejum, precisamos começar pela definição do que é o jejum. A palavra jejum, ela significa abster-se. Jejuar é abster-se de alguma coisa. Então é abstinência de alimento, abstinência de alguma prática, né, com o propósito de buscar a Deus em oração e em devoção. Eu gosto de dizer que jejum é abster-se de tudo aquilo que pode roubar Deus de você. Isso é jejuar. Abster-se de tudo aquilo que pode roubar Deus de você. Então, às vezes, você consegue ficar sem alimentação sem problema nenhum. E aí, você fazer um jejum de comida, você faz, às vezes, 12, 16 horas, até 24, não tem dificuldade quanto a isso. E não é custoso. Mas, será que é a comida que rouba Deus de você? Será que é a comida que toma esse lugar que deveria ser de Deus? Às vezes não. Às vezes é o celular. Às vezes é a internet como um todo, né? Às vezes é o esporte, o time de futebol, alguma coisa assim. E aí? Então, o jejum pode ser aplicado a essas coisas também, como eu disse aqui no meu esboço, que ele trata-se de abstinência de alimentos e outras práticas com o propósito de buscar Deus em devoção. É exatamente isso. Então, muitas vezes, o que rouba Deus de nós é o Instagram, é o YouTube, é o Facebook. Para mais jovens, não mais o Facebook, né? Às vezes é o WhatsApp, ou às vezes é o jogo de futebol, que a gente troca Deus pelo jogo de futebol, ou qualquer outra coisa que pode entrar nesse lugar. Pode ser namorado, namorada, filhos, pais, que assumem um lugar de importância maior do que Deus na vida da gente. E aí é um problema. Então, o jejum implica em se abster daquilo que rouba Deus de você, consequentemente implicaria em abster-se de tudo aquilo que ocupa esse lugar de Deus. Então pode ser se abster da sua internet por algum tempo. Por exemplo, um colega, ele fez um jejum de 21 dias, juntamente com a igreja, ele é pastor como eu, e ele fez um jejum, juntamente com a igreja, de 21 dias sem utilização do WhatsApp. Foi um propósito comunitário, né? Toda a igreja entrou nesse propósito. E que nesses 21 dias eles estariam orando a Deus, né, pedindo a Deus que lhes concedesse uma bênção específica acerca da igreja, em concordância. Né? A igreja concordou com esse propósito, a igreja concordou com o objetivo da oração, e tudo aquilo que é feito em concordância tem um poder muito grande no reino dos céus. Bom, qual as referências bíblicas que a gente pode ter em relação a isso? Por exemplo, Joel 2,12, a Escritura diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Então, a conversão a Deus implica em abster-se de alguma coisa para se voltar a Ele. Por um tempo determinado, para se voltar a Ele, para dedicar-se a Ele. O jejum também, obviamente, gente, ele é uma expressão de dependência de Deus. É um ato de humildade e também de reconhecimento da nossa dependência de Deus, mais do que de necessidades específicas. Então, o jejum ele pode ser um ato de adoração, ou seja, não necessariamente eu estou buscando algo, mas eu estou buscando Deus. Eu estou querendo estar mais perto de Deus. Eu estou querendo ter mais comunhão com Deus. Eu estou querendo ser mais cheio de Deus e cheio do seu Espírito Santo. Então, o jejum também é uma expressão de dependência do Senhor. Como, por exemplo, em Mateus 4,4, o Senhor Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando, e ele não estava buscando nenhuma bênção específica, senão uma maior comunhão com o Pai. Uma vez que quando Jesus estava na terra, ele era tão humano quanto qualquer um de nós, e ele precisava orar, precisava jejuar, e ele precisava ter a prática das disciplinas espirituais para poder estar em comunhão com o Pai. E em Mateus 4,4 ele mesmo declara que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também o jejum
é feito com propósitos, né? Primeiro propósito é a aproximação de Deus. Não há razão maior do que essa para que um servo de Deus, uma serva de Deus procure jejuar. Então, o jejum não é uma moeda de troca com Deus, não é uma coisa de barganha. Ó, Senhor, eu vou jejuar aqui, aí o Senhor fica obrigado a fazer o que eu quero. Não, Deus não é obrigado a nada, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele não é obrigado a nada. Então, ele é um tempo, na verdade, de consagração, de santificação, de dedicação nossa a Deus, em que a gente dedica, foca toda a nossa atenção no Senhor e na busca da intimidade com Ele. O bispo Tiago, em Tiago 4,8, ele diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O jejum é uma das formas que a gente tem de nos achegar a Deus, para que assim sejamos mais cheios de Deus, mais cheios da sabedoria de Deus e da presença de Deus. Também, um outro propósito do jejum é buscar direção e sabedoria divinas. Gente, isso é importantíssimo. Termos direção de Deus, sabedoria de Deus, e o jejum é um instrumento ideal para isso. Então, exemplos bíblicos de diversos líderes que jejuaram para obter a orientação de Deus, né? Nós temos na Escritura exemplos de Davi, Salomão, diversos outros que a gente poderia citar, Paulo também, no Novo Testamento. Em Atos 13:2, a Escritura fala sobre o trabalho missionário de Paulo e Barnabé, a chamada de Deus para esse ministério na vida deles, acontece debaixo de jejum e oração. Quando em Atos 13:2 a gente lê: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado, servindo ao Senhor e jejuando. Então, a busca de direção e de sabedoria divina também é alcançada pela prática da disciplina espiritual de jejum. Outro propósito do jejum é o arrependimento e a confissão de pecados. O jejum muitas vezes está ligado ao arrependimento e à confissão dos nossos pecados diante de Deus, como forma de nos humilharmos na presença do Senhor. Como, por exemplo, em Neemias 9, versículos 1 e 2, onde o texto sagrado nos diz assim: e no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam terra sobre si. Eram formas de expressão de humilhação. Vestir-se com roupa de saco, a roupa mais simples que se tinha, colocar terra na cabeça como sinal de humilhação e jejuar diante do Senhor com admissão da sua culpa, confissão do seu pecado, então maltratando a sua carne, se humilhando na presença de Deus. Isso mostra um dos propósitos do jejum também, que é a confissão de pecados e o arrependimento. E por fim, um outro propósito do jejum é o fortalecimento espiritual. O jejum ajuda o cristão a disciplinar a sua carne e a fortalecer o espírito, preparando-o para as batalhas espirituais. O jejum faz isso com a gente, ele nos fortalece, ele nos prepara para o enfrentamento de batalhas espirituais. Outra referência bíblica é de Marcos 9:29, quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Veja bem que há determinadas castas de demônio, palavras do próprio Senhor Jesus, que só podem ser expulsas e só podem ser vencidas na batalha espiritual por aqueles que praticam o jejum na sua vida cristã. Logo, esses propósitos do jejum são importantíssimos. Para se buscar uma bênção de Deus, sim. Para se buscar a aprovação de Deus, sim. Mas não é o alvo prioritário do jejum. Pode acontecer? Pode. A geração de Esther jejuou para alcançar a bênção de Deus, de conseguir pelo menos o direito de se defender diante da morte que havia sido promulgada contra eles. Então sim, é possível jejuar em prol de uma questão qualquer, de uma bênção e tal, e receber da parte de Deus, sim. Tá bom? Bom, como então devemos praticar o jejum? Aí sim, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Primeiro, nós precisamos ter a motivação correta. O jejum deve ser feito com sinceridade, sem ostentação, buscando agradar a Deus e não aos homens. Mateus 6, versículos 16 e 18, Jesus ensina sobre o jejum, dizendo: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que pareça aos homens que jejuam. E teu Pai, que vem em segredo, te recompensará. Então não faça como eles, que o Pai te recompensará. O jejum deve ter a motivação correta, e a motivação é sinceridade e não uma coisa de demonstração para os outros. Também, combinado com oração. O jejum se pratica combinado com oração. Jejum eficaz é sempre acompanhado da oração. Não há jejum sem oração. Ele começa com uma oração e ele termina com uma oração, e ele é intercalado por orações durante o seu período também. E obviamente, não só a oração, mas a leitura da palavra. No tempo em que, por exemplo, nós estaríamos comendo, nós dedicaremos a leitura da palavra. Tá bom? Daniel 9:3, o profeta diz: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Oração e jejum sempre combinados. Existem vários tipos de jejum, e eu quero encaminhar aí para o nosso final, falando um pouquinho sobre isso também.
primeiro tipo de jejum é o jejum total, não é absoluto, que é sem alimento e sem líquido. Esse jejum ele pode ser feito por um período curto de tempo. O jejum parcial, que é a restrição de alimentos sólidos, né, mas não de líquidos, né? E até mesmo muitas vezes de alimentos líquidos, quando digo assim, digo em relação a alimentos que possuem açúcar, doce e tal. Mas a pessoa pode beber água, chá ou café sem açúcar, né, muitas vezes suco sem açúcar, e esse seria um jejum parcial também. E às vezes o jejum de mídia, o jejum de outras coisas que podem estar roubando Deus de nós. E aí você deve optar pela melhor forma de jejum para te aproximar de Deus. Pela melhor forma, por aquele jejum que realmente vai ser um sacrifício, que vai matar a sua carne para te aproximar mais de Deus. A referência bíblica aqui que a gente tem é de Daniel 10:3, quando Daniel diz: não comi pão, nem carne, nem vinho entrou na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se passaram 3 semanas inteiras. Então, ele realmente ficou só à base de água durante 3 semanas inteiras. Bom, um alerta aqui quanto ao jejum. Cuidado com a sua saúde. Observações práticas sobre como manter o equilíbrio físico e espiritual durante o jejum, respeitando os limites do seu corpo. Se você é diabético e tem problemas com oscilação da glicose, se você é hipertenso, muitas pessoas se colocam em condição de risco, deixam de tomar medicamento porque querem jejuar. Irmãos, isso é um tratamento médico. Pode tomar o seu remédio e continuar o seu jejum. Isso não é alimentação, isso é outra situação. É uma situação de cuidado de saúde. E conheça seu limite. Você pode ter projetado um jejum de 16 horas, mas se você começou a se sentir muito lento, cansado, ou até mesmo mal-estar antes desse tempo, não tem problema. Entregue o seu jejum ao Senhor. Ele sabe que é o seu melhor, que você está dando o seu melhor para a glória do nome dEle. Porque o Senhor Jesus não tem prazer nesse tipo de sacrifício. É um sacrifício que a própria Escritura chama de sacrifício de tolo. Então não faça isso, por favor. Logo, queridos, eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: o jejum é de fato um poderoso recurso espiritual para nos aproximarmos de Deus, para discernirmos a sua vontade e para nos santificarmos. Eu quero te incentivar a buscar e a praticar o jejum com sinceridade e fé, sempre motivados pela glória de Deus. A motivação do nosso jejum deve ser a glória de Deus. Por isso, meu querido, minha querida, entre nesse propósito com esse sentimento de glorificar a Deus. E você que já pratica o jejum e tem algumas experiências com isso, queira compartilhar conosco, fique à vontade, comente aqui abaixo. Será uma grande alegria poder saber da sua experiência. Compartilha, porque isso também edifica os outros. Se esse vídeo foi útil para você, abençoou a sua vida, trouxe informações pertinentes, importantes, peço que você curta, siga aí o nosso canal e envie esse vídeo para outras pessoas, compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. É importante curtir, seguir o canal, porque comentar também, porque se você entendeu que esse conteúdo é importante, a sua ação que revela esse entendimento faz o YouTube acreditar nisso, de que esse vídeo é importante para você e, consequentemente, disponibilizar para mais pessoas. Porque se é um vídeo importante, mais pessoas desejam vê-lo. Tá bom? Então, que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo aí, em nome de Jesus.